Para quem vai anotar, a palavra de hoje, como recomeçar. Você pode olhar para quem está do teu lado e fazer essa pergunta? Como recomeçar? Como recomeçar? Tiago capítulo 4, livro de Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Tiago 4, 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diga comigo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, glória a Deus. Vai lá para o livro do profeta Jeremias. Já fazia tempo que eu queria pregar sobre esse texto. Não chegava o dia e hoje chegou. Profeta Jeremias capítulo 18. Aleluia, do 1 ao 6. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra a mim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vou repetir versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você pode fechar teus olhos? Eu quero que você pense aí em coisas que o Senhor já mudou na tua vida. Não sei há quanto tempo tu conheces Jesus, mas procure lembrar de coisas que você fazia e hoje não faz mais. Procure lembrar de reações que você tinha e hoje a tua reação é diferente. Talvez procure lembrar de palavras que saíam da tua boca, mas hoje não saem mais. Elas foram mudadas. Mas também nessa oração, procure lembrar de coisas que você constantemente diz: Senhor, tira isso de mim. Coisas que continuam acontecendo, assim como dizia o apóstolo Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Procure lembrar de coisas que o Senhor transformou na tua vida e te deu fôlego, te deu condições de compreender. Talvez você que me ouve agora entende que se não fosse o Senhor ter mudado você, ter transformado você, talvez nem vivo você não estaria.
Talvez teu casamento não existiria mais. Mas Ele fez. E Ele quer continuar fazendo. Eu quero ser. Faça dessa música uma oração. Senhor, Fique com teus olhos fechados. Lembre do que Ele já fez e o que Ele vai fazer. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Levanta a sua mão, diga: eu quero ser um vaso novo. Amém. Obrigado, Evandro. Glória a Deus. Irmãos, muitos de nós, talvez em determinados momentos da vida, achamos ou achávamos que já estivéssemos prontos. Talvez um dia na tua vida você disse: não, agora Deus já mudou, Deus já transformou, Deus já tirou o que não prestava. E aí você disse assim: não, agora não tem mais nada para fazer. E aí passa talvez algumas horas, vem o Espírito Santo e te lembra de coisas que você ainda tem que mudar. Irmãos, a nossa vida, ela é uma mudança, ela exige uma mudança e uma renovação constante. Amém? Quem aqui fez curso de datilografia? Pode levantar a mão. Tudo velho. Ninguém que nasceu fora dos anos 80, início dos anos 80 e anos 70, quem nasceu nos anos 90 já não fez mais curso de datilografia. E eu me lembro, irmãos, que quando eu entrei na faculdade, isso em 1995, eu fui ao Paraguai e comprei uma máquina de datilografia, veja bem, elétrica. Aquilo era o top do top do top. Era o iPhone 15 de hoje. Não é? Alguém teve uma máquina elétrica? O Everaldo teve. Né? E quando eu me lembro que eu comprei, ela vinha com uns cartuchinhos assim, que você trocava as fitas, daí você podia programar ela, depois ela imprimia assim. Gente, aquilo era... Eu olhava para aquilo e eu pensava: como que o homem pode fazer isso? Como que essa tecnologia pode existir? Eu não usei ela nem 2 anos. Porque em 96 para 97 se populariza a internet, começam a surgir os primeiros 286, 386, com aquela tela verde, lembram? E aí
Eu fui de novo ao Paraguai, comprei um 286, aquilo era um caixão, assim, demorava. Impressora matricial, e aquela máquina ficou. Nem sei onde foi parar aquilo. Mas o tempo passa, e hoje, nós por muitas vezes olhamos e dizemos assim, mas será que tem alguma coisa mais para evoluir? Hoje não se fala mais nem em pendrive, né, Alex? O Alex que é da tecnologia. Hoje se fala em nuvem, só. Ou seja, onde nós salvamos as nossas informações, a gente nem enxerga mais. Então, se a tecnologia ela é tão rápida, se as mudanças no mundo são tão rápidas, e elas não param, eu quero dizer para você, as mudanças em nós, elas também não podem parar. Não podem. E eu vou falar uma coisa como marido. Eu, como marido, se eu parar e eu fizer exatamente as mesmas coisas que eu faço hoje, para a minha casa, para a minha família, para a minha esposa, na semana que vem, no mês que vem, talvez eu já vou estar defasado. Já tem atitudes, hábitos, costumes, palavras, maneiras, que eu já tenho que melhorar. E a melhora, ela é constante. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados dia após dia, dia após dia. Eu me lembro que um dia eu fui ministrar um casamento do Rodrigo e da Ana. Não sei se o Everaldo estava naquele dia, estava, né? Fui ministrar o casamento e no casamento eu ministrei sobre esse texto. E eu me lembro que o pastor Eli estava comigo e ele disse, o que tu vai usar de texto? Eu falei, Jeremias 18. Ele me olhou assim, Jeremias 18 para casamento? Porque normalmente em casamento usa lá Gênesis 2, né, João 2, 1 Coríntios 13. E eu me lembro que naquele dia Deus me deu uma palavra sobre renovação constante. E a renovação constante, ela precisa ocorrer, inclusive dentro do casamento. Mas não é sobre família, sobre casamento que eu quero falar. Eu quero falar sobre nós, como pessoas. Cada um dia já fez essa pergunta. Como recomeçar? Como começar de novo? E talvez você veio aqui com essa pergunta em mente. Eu quero começar de novo, mas como que eu faço isso? Irmãos, o oleiro, ele dá forma ao vaso. O oleiro sabe da fragilidade do vaso. O oleiro dá utilidade ao vaso. E principalmente, o oleiro planeja o vaso. Eu acho que eu não preciso ensinar aqui que o oleiro é o Senhor. E eu sou o vaso. Então, se o oleiro é o Senhor e eu sou o vaso, é Ele que me dá a forma. Veja bem, a palavra diz que Jeremias vai à casa do oleiro e ele estava com as mãos no barro. Ou seja, a forma era o oleiro que estava dando ao vaso. Então uma mensagem, claro, uma mensagem figurada, essa forma que ele estava dando ao vaso, ela precisa ser trazida para a nossa vida e entender que a forma como eu me apresento diante das pessoas, diante do mundo, é o Senhor que dá. É o Senhor. É Ele. Eu não tenho que ser formado, eu não tenho que ter um modelo de acordo com a opinião das pessoas. Eu não tenho que ter um modelo de acordo com, talvez, a opinião da religião. É o Senhor que faz você o modelo dele. É o Senhor que vai moldar você.
O oleiro, olha só, o oleiro sabe que o vaso é frágil. Não, pastor, eu não sou frágil. É sim. Sabe por que nós somos frágeis? Porque nós somos corpo, alma e espírito. A única fragilidade que não existe, talvez, nesse trio, é do espírito. Mas o corpo é frágil. A alma é frágil. Os nossos desejos, as nossas preferências, tudo isso é fragilidade. A nossa tendência ao pecado, tudo isso é fragilidade. Ou tem alguém aqui que não é tendencioso ao pecado? Se você está vivo, está respirando e você é humano, tu é tendencioso ao pecado. O oleiro dá utilidade ao vaso. Significa que toda mudança que Deus quer fazer em você, está fazendo em você, é para que você seja útil de uma forma ou de outra. Obrigado pela empolgação. Tudo aquilo que Deus está fazendo em você e com você, é para te transformar em algo útil. É para colocar você num lugar útil. Para mudar as circunstâncias da tua vida e você passar a ser um vaso útil na mão dele. Agora, o oleiro planeja o vaso. Veja bem, se coloca no lugar do oleiro. Ele está lá com o barro. Ele não vai fechar o olho, pode até fazer, né? Ele não vai fechar o olho e vai dizer, vamos ver o que sai. É assim que ele faz? Não. Quando ele vai construir o vaso, antes de começar, ele já sabe qual é o tamanho do vaso, qual é a altura do vaso, qual é a grossura do vaso, qual é a circunferência do vaso. Sim ou não? E ele já pensa, mas esse aqui vai ser um vaso para quê? Ele vai ser um vasinho pequenininho, para colocar uma planta pequena. Não, esse aqui vai ser um vaso grande, para colocar uma planta grande. Irmãos, o Senhor faz isso conosco. A Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então o plano de Deus para mim, que sou o vaso, existe. Existe um plano para a tua vida. Amém? Você não é alguém por acaso. Você não está aqui por acaso. Foi o Senhor que fez você. Foi o Senhor que te formou. Eu sei que eu já falei isso aqui tantas vezes. Mas num mundo em que talvez a população se aproxima, ou talvez já passou, de 8 bilhões de pessoas. Não tem ninguém igual, irmão. Ninguém, Evandro. E aí a gente quer que o nosso cônjuge seja igual a nós. Você não, né? Você não. Mas alguém que tu conheça, talvez sofre no casamento, porque o marido é diferente, porque a esposa é diferente. Aí vem para a igreja, tem pessoas diferentes. Aí vai lá no trabalho, tem um que anda a 130, 140, e o outro está lá na velocidade 60, 70. Tem assim não, no trabalho de vocês? Tem não? Tem. Não estou aqui criando juízo de valor, dizendo quem que é melhor. O que eu quero dizer a você é que você foi planejado. Há um plano para a tua vida. Agora, o texto que a gente leu, me chamou a atenção aqui, agora, no momento que eu estava lendo. O capítulo 18, versículo 4, diz, o vaso que ele estava formando estragou-se. Então, o verbo aqui, ele não está no passado nem no presente, ele está no futuro. Quer dizer que Deus ainda estava no processo de construção.
E ainda no processo de construção, o que aconteceu com o vaso? Estragou-se. Isso me ensina que eu tenho que parar de criticar aqueles que caem enquanto estão caminhando. Deus não desiste daquele que se quebra, daquele que se estraga. Pelo contrário, o que o oleiro fez com aquele vaso que se estragou na mão dele? Começou de novo. Obrigado, José. Começou de novo. Se Deus começa de novo, por que eu não posso começar de novo? Você pode começar de novo. Pode. Irmãos, então, como recomeçar? Eu trouxe aqui 4 conselhos. Você quer um conselho? Eu trouxe 4. Amém? E eu quero pedir a você que não escute esse conselho de mim, mas ouça esse conselho do Senhor. Eu quero pedir a você que faça como o Senhor disse a Josué: guarde essas palavras no teu coração. O primeiro conselho, como recomeçar? Me tornando matéria-prima flexível. Essa semana eu fui instalar uma pia aqui na igreja. Quem já foi lá no fundo, lá na parte nova, né? Por falar nisso, quero aproveitar aqui para dizer que domingo, né, irmã Vanessa? Domingo tem um culto especial para as crianças, aqui na igreja. Então não deixe de trazer o seu filho domingo. Vai ter gincana, vai ter brincadeira, vai ter comida, né? E nós já vamos usar aquela parte nova lá que foi feita. Então domingo, o culto especial das crianças. Então essa semana a gente fez umas mudanças lá e umas melhorias, aí compramos uma pia, um balcão ali, e eu fui fazer a instalação. Gosto muito de mexer com isso. E aí tinha lá no fundo, no chão, um cano de PVC. Mas para trazer a água lá do fundo até embaixo da pia para conectar a torneira, que cano que eu usei? Flexível. Irmão, quando eu fui na loja comprar aquele cano, Deus falou comigo já. A hora que eu estava instalando ali, eu tinha que moldar, eu tinha que virar. Tem um lugar ali que ele faz uma curva por trás. E Deus falando comigo: olha, se você não for assim como esse flexível, eu não posso usar você. Porque se eu quiser que Deus me use, e eu não me coloco nas mãos dele como esse cano flexível, eu vou ser o quê? Eu vou ser um cano de PVC, duro, seco. E aí quando ele quiser moldar a minha vida, o que acontece comigo? Quebra. Quebra. Então, se eu quero recomeçar, eu tenho que entender que a matéria-prima tem que ser flexível. Uma coisa importante que a gente vê lá na olaria, né? Quem já viu na olaria, a olaria vai lá no sítio, compra a argila, né? O barro, só que não consegue fazer telha, tijolo, lajota, se não molhar o barro. E o que a água faz? Ela torna o barro mole, flexível. A argila, ela consegue ser moldada porque ela não é seca. Porque ela é moldável. Isso fala muito conosco sobre temperamento. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos em pecado. Muitas vezes o meu problema não é um pecado que eu carrego. Muitas vezes o meu problema não é, eu estou infringindo o mandamento de Deus, eu estou em pecado. Não. Muitas vezes o problema está na maneira como eu me comporto.
na maneira como eu manifesto o meu relacionamento com as pessoas, na maneira como o meu tempero ou o tempero da mente é manifestado dentro do meu relacionamento, na maneira como a minha personalidade é exposta. E o vaso, para ser reconstruído, para que você consiga recomeçar, você vai precisar se tornar flexível. Não tem jeito. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos tratar com aquilo que é nosso, pessoal. Então Deus não vem hoje dizer para você que Ele quer apenas que você abandone uma vida de pecado. Se você está em pecado, claro que você precisa abandonar. Mas talvez você está me ouvindo aqui, você diz, não pastor, eu não estou em pecado. Mas minha vida está amarrada, a coisa está dura, está difícil, não vai. Você é flexível? Ou tudo tem que ser do teu jeito? Não olha para o lado. Quando tudo tem que ser do meu jeito, alguém vai quebrar. Ou eu, ou aquele que está do meu lado. Hã? Agora, o que acontece se do meu lado tem um flexível? E eu não sou flexível. Hã? Aquele do meu lado vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, e eu continuo. Irmão, minha vida continua amarrada. De nada adianta olhar para o lado e falar, você é seco, você tem que ser molhado, você tem que ser quebrantado. Tem crente orando por pessoa para se converter, mas ninguém suporta o homem. É duro, mas é verdade. Ah, como eu queria que aquele meu cunhado aceitasse Jesus. E aí quando tu vai ver, tu é mais mala do que o teu cunhado. Ah, não, mas ele está em pecado. Amém, ele está em pecado. Mas tem coisa que tu tem que mudar. E aí aquele teu cunhado chato, que está em pecado, vai olhar para você e vai falar, mas olha o Mário. Mas o Mário mudou, né? Eu quero conhecer esse Jesus que o Mário conheceu. Quando a gente aceita Jesus e permite ser moldado, o que vai embora não é apenas o pecado, mas é o comportamento que me afasta, a maneira de me relacionar, a maneira de conviver. E olha, eu vou falar, eu olho para trás e eu tenho tanta vergonha. Eu tenho tanta vergonha de coisas que eu fazia, que eu pensava, que não era um pecado, mas afastava as pessoas. Eu já contei aqui que um dia a Sheila me chamou. Eu lembro que eu cheguei em casa do trabalho e ela estava sentada num lugar que ela não estava sempre. E ela falou, vem aqui, senta aqui. Quem já teve essa experiência? Ela olhou bem para mim, Jorge, e disse assim, eu preciso te falar algumas coisas. Eu vi Deus nos olhos dela. Eu vi Deus falando comigo por meio dela. E eu não vou dar detalhes aqui do que ela me falou, mas uma frase eu guardo para a minha vida. Ela olhou para mim e ela falou, você me sufoca. Você sabe o que é sufocar alguém? Sufocar alguém é deixar alguém sem fôlego. Sufocar alguém é deixar alguém sem respirar. E o que faz dar a vida é o fôlego. E Deus falou comigo ali no olho dela. E eu comecei a chorar. Eu falei, eu não quero fazer isso mais. Irmão, sabe o que estava acontecendo? Eu estava fazendo com ela aquilo que eu achava que era certo.
O que eu estava fazendo com ela era completamente errado, mas a intenção que eu tinha era certa. Então, muitas vezes, eu quero fazer a coisa certa. Muitas vezes eu acho que eu não estou fazendo nada errado, eu acho que eu não estou pecando, porque eu estou sendo justo, porque eu estou sendo firme, mas eu posso estar tirando fôlego de vida de alguém que está do meu lado. Eu posso estar sufocando alguém, a começar pela minha casa, a começar pelos meus filhos, a começar pelos colegas de trabalho. Nós tínhamos uma tata lá em Medianeira, que contou um dia para nós, que ela tinha 2 netinhos. E quando o pai dos netinhos, o genro dela, chegava em casa, os meninos começavam a fazer xixi nas calças. De medo. Do pai. Irmãos, isso não pode fazer parte dos homens e mulheres de Deus. As pessoas que vão olhar para você não tem que ter medo de você. As pessoas que vão conversar com você, que vão conviver com você, elas não precisam respeitar você porque você está impondo medo. Isso aí para mim é covardia. O nome disso é covardia. Jesus, ele continua impondo medo no mundo inteiro. Mas não porque ele agiu de forma autoritária. Os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, tinham medo de Jesus, não porque ele era autoritário, porque tinham medo porque o comportamento deles era diferente. Então, se eu quero começar de novo, se eu quero recomeçar, eu preciso me tornar flexível, como matéria-prima flexível. Ah, pastor, então tá. Então eu quero me tornar flexível. Aí eu quero agora que Deus venha e comece a me moldar. Aí sabe quem que ele vai mandar para fazer isso? A tua mulher. O teu marido. Não, eu quero que Deus venha me moldar. Mas ele está moldando. Quem que ele usou para falar com Balaão? A mula. Era Deus ou não era? Era. Quem que ele usou para alimentar Elias lá no ribeiro de Querite? Os corvos. Era Deus ou não era? Era. Segundo conselho. Se eu quero recomeçar, eu preciso permitir que a nova obra não dependa das minhas preferências. Alguém ouviu misericórdia? O que são preferências? O que é uma preferência? É aquilo que eu coloco em primeiro, não é? Aquilo que eu escolho primeiro. Por exemplo, se eu tenho lá uma maçã e uma melancia, o que eu vou escolher? A melancia. Não é? Eu tenho lá um sorvete ou um sagu. Eu vou escolher o sagu. É lógico, sagu vai ter no céu. Vocês não sabem disso? Vai ter no céu. Com aquele creme, né, Alex? Aquele creme de baunilha. Né? E a torta de bolacha da minha mãe também vai ter. No céu. Então a preferência é aquilo que eu gosto mais. Não é? Fala para mim.
A gente não tem preferência até de pessoas para conviver com a gente? Sim ou não? Claro. Se você já estudou, claro, todos aqui já estudaram. Você lembra quando você chegou numa classe de aula lá? Aí, tu não virou amigo de algumas pessoas? Não tem os grupos de trabalho? Né? Como é que se formam os grupos de trabalho? Hã? Por quê? Por preferência. Olha, eu simpatizei com você. Eu gostei mais de você. Sei lá, nós temos algo em comum. E aí formam os grupos de trabalho. Então, preferência, quando se fala de vida, tem coisas que eu vou ter que deixar para trás se eu quiser começar de novo. Inclusive, quando se fala de lugar. Tem gente que diz assim, Senhor, me usa, mas eu quero morar em tal cidade. Paris. Quero morar em Paris. Se o Senhor me levar para morar em Paris, eu vou fazer a tua obra. Tu vai morar em Missal, Itaipulândia, Medianeira, Santa Helena, Diamante. Obrigado, Nedir. Tem mais de outra cidade aí? Rondônia, né, Gerton? Tu vai morar lá. Em São Clemente, Subsede, Dom Armando, Portão Cuí, Jacutinga, Itacorá. Não, pastor, mas é que eu queria morar em Paris. Tá, tudo bem, mas essa é a tua preferência. É a tua preferência. Irmãos, quando a gente fala de preferência, nós temos que olhar para a Bíblia e entender que Jesus não tomou para si as preferências pessoais. Quando ele estava lá no Getsêmani, o que ele falou? Qual era a preferência de Jesus? Ir para a cruz ou não ir para a cruz? O que ele falou? Se for possível, afasta de mim. Então, qual era a preferência de Jesus? Fala para mim. Viver. Jesus não olhou para os pregos e falou, como eu quero esses pregos na minha mão. Não. Só que ao mesmo tempo que ele manifestou a preferência dele, o que ele falou? Que não seja feita a minha preferência. Estou parafraseando. Em outras palavras, Tati, ele chegou para Deus e falou assim, eu quero dizer para o Senhor que eu tenho uma preferência. Mas eu quero dizer também para o Senhor que o Senhor não leve em consideração a minha preferência. Sabe o que eu preciso aprender? Eu não posso ter medo de ter preferência. Não está errado. Mas eu tenho que estar convicto de que se as minhas preferências não forem as preferências de Deus, eu não tenho que me frustrar com Deus. Amém? Qual era a preferência de Jonas? Nínive ou Tarsis? A diferença era gritante, irmãos. Nínive ficava no reino da Síria. Existem historiadores que dizem que os ninivitas eram até canibais. Era uma cidade terrível. E aí Deus fala para ele, vai para Nínive. Tarsis era uma cidade com grande comércio. Era uma cidade que fica hoje mais ou menos na Espanha. E era uma cidade muito movimentada já na época, tinham muitos comerciários, muitos navios, muita novidade, né? E aí Jonas pensa assim, não, minha preferência é Tarsis. Qual era a preferência de Deus? Para onde ele foi? Nínive. Tu pode espernear, tu pode ser mais teimoso que alemão,
Tu pode dizer que não vai, tu pode dizer que não quer, mas tu vai para onde Ele quer. Amém. Se tu e eu, se nós vamos para onde Ele quer, por que não fazer isso já no começo? Para que ficar teimando? Para que ficar 3 dias no ventre do peixe? Para que ser vomitado, irmão? Olha isso, irmão. Jonas foi vomitado. Imagina a gosma no seu corpo, o cheiro que impregnou nele. E sabe o que mais? Quando ele declarou que ele estava disposto a assumir a preferência de Deus e não a dele, quando ele estava onde? No ventre do peixe. A Bíblia diz que ali ele clamou ao Senhor e ele pediu perdão. Pastor, isso aí aconteceu com Jonas, não vai acontecer comigo. Tá bom. Eu posso ver no olho de vocês, assim, ó. Vocês olhando para mim e dizendo assim, já está acontecendo. Eu vou fazer uma pergunta, se você tiver coragem, tu faz. Para quem já está acontecendo? Levanta a mão. Aí, irmão, aí, ó. 40%. Se Deus é soberano ou não é? É soberano. Você crê que Ele tem um plano para a tua vida? Você crê que você não é um vaso sem planejamento? Você crê que Ele planejou você e Ele tem um plano para você? Então procura andar nesse plano. Um plano perfeito. Procura andar nesse plano. Porque quando você anda nas tuas preferências, vem Ele e fala, ô Gerton, eu vou ter que te jogar no mar, Gerton. Ô Gerton, tu que está aí dormindo, tranquilo, nesse porão, né? Quer ver? Não era esse texto que eu queria pregar, mas vamos aprofundar um pouquinho. Quem que foi acordar Jonas no porão? Não foi o capitão? Foi ou não foi? O capitão não chegou lá? Falou, ô cidadão, quem é você? Qual é o teu Deus? De onde você vem? Sim ou não? Deus não usou o capitão? Mas quem que servia o Deus verdadeiro naquele navio? Deus não usou o capitão? Agora tu para de falar que Deus só vai usar os crentes dentro da igreja. Deus vai usar o bêbado, a prostituta, a mula, o drogado, o ladrão, o político, o corrupto. Por quê? Porque Ele é soberano. A minha responsabilidade é estar em sintonia com o Espírito Santo. Irmãos, essa semana Deus falou comigo por meio de um cano. Um cano. Quando a gente está com Deus, tudo é palavra. Ele fala todo dia. Vou contar uma também. Mas o Everaldo entrou lá na minha sala e a Rebeca estava no meu colo chorando. Aí eu acalmei ela assim. A hora que ela saiu, eu falei, Everaldo, sabe por que ela estava chorando? Porque o Grêmio perdeu. Veja, e sabe o que eu estava ensinando ela? Filha, eu estou feliz porque tu está aqui chorando, porque eu posso ensinar você que nem sempre a gente ganha. Mas sabe por que mais que ela estava chorando? Porque ela é tipo a minha mãe, assim, ela cutuca, e as amigas dela são tudo coloradas. E o que estava passando na mente dela? Amanhã tem aula. Amanhã tem aula. Então eu vou ministrar o coração dela primeiro. Nem sempre a gente ganha.
Nem sempre. Segundo, eu preciso respeitar aqueles que pensam diferente. Você viu como Deus usou até a derrota do Grêmio? Do Palmeiras também. Mas podia ter perdido para um outro time, né? Para o Inter. Misericórdia. Estou brincando. Irmãos, a liberdade em Cristo está em ter a alegria de fazer o que Ele quer. Vou falar de novo. A liberdade em Cristo está na alegria de fazer o que Ele quer. A Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas que liberdade é essa? De fazer qualquer coisa, de fazer as minhas preferências? Não. A liberdade em ter alegria para fazer o que Ele quer. Você entende isso que eu estou falando? Você entende? Então, quando nós passamos a estar alegres, não por estarmos fazendo as nossas preferências, mas aquilo que Jesus quer, eu estou livre. Fui atender um senhor uma vez, alcoólatra. E ele falando, não vou para a igreja porque eu quero ser livre para beber o que eu quero. Falei, aí que o senhor se engana. O senhor acha que é livre porque bebe o que quer, certo? O senhor está conseguindo parar de beber? Não. Falei, então o senhor é livre ou o senhor é escravo? Aí esse homem começou num choro. Irmãos, a liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade é ter condições de fazer só o que Jesus quer e não ficar triste. Essa é a verdadeira liberdade. Terceiro conselho. Como recomeçar? Permitindo que os pedaços estejam nas mãos do oleiro. O vaso quebrou ou não quebrou? Onde é que estava o vaso? O que o oleiro fez? Fez um vaso novo. E se não tivesse? E se não tivesse nas mãos do oleiro? E se não tivesse? Se tem uma coisa que o mundo sabe fazer muito bem, é descartar. Sim ou não? Sim. Talvez um dia você já sentiu isso na pele. Não quero mais. O mundo, ele é especialista em descartar. Então, quando você se quebra e você não está nas mãos do oleiro, o que acontece com você? Se o vaso quebra nas mãos do oleiro, ele reconstrói. Mas se o vaso quebra nas mãos do mundo, o que o mundo faz? Descarta. Então eu não preciso ter medo se eu estou na mão do oleiro. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Pedro falou, depois de um discurso duro, que Jesus fez lá em João 6. A Bíblia diz que Jesus ele foi falar que Ele era o pão da vida, Ele era o pão que desceu do céu. Jesus fala que Ele é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E aí os judeus que estavam ali começam a questionar Jesus. Jesus, mas então quer dizer que o Senhor é maior do que o maná? E veja bem, lá no versículo 60 em diante, a Bíblia diz que muitos daqueles que andavam com Jesus já não andavam mais. Irmão, eu não estou falando do pastor Márcio, que estava lá ensinando.
era Jesus, era o Messias. Aí Jesus ensinando, deu uma palavra dura, deu. E muitos dos seus discípulos que andavam com ele já não andavam mais. E muitas vezes a gente tem que pisar em ovos. Eu fui curado disso. E aí Pedro ouve de Jesus assim, não só Pedro, os apóstolos, né? Jesus olha para os apóstolos e fala assim, vocês também querem ir? Falou ou não falou? E o que Pedro responde? Para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, às vezes a gente acha que caminhar com Deus é difícil, e é mesmo. Mas caminhar no mundo é bem pior. Último conselho. Como recomeçar? Não desejando ser o mesmo vaso. Se eu quero que Deus me reconstrua para que eu seja igual, que diferença vai fazer? Agora, se eu quero que Ele me reconstrua para que eu seja diferente, opa, a gente começou a falar a mesma língua. O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Irmãos, quem nasce do Espírito não é o mesmo daquele que nasceu na carne. Você talvez convive com pessoas que nasceram da carne e depois nasceram do Espírito e foram transformados. Amém? Sim, essa semana eu falava com a irmã Michele, e ela falava do marido do Jorge. Falava bem, tá, Jorge? E ela dizia, não vou dar detalhes aqui, mas ela falava sobre o testemunho dele diante da família. O que antes gerava talvez embate, discórdia, hoje está gerando o quê? Serenidade. Por quê? Porque houve um novo nascimento. O novo nascimento, ele precisa me transformar. Amém? Você recebe esses 4 conselhos? Fique em pé, quero orar com você. Evandro, podemos cantar de novo? Aleluia. Quero ler um último texto. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Muito bom ouvir esse versículo, né? Amém? Agora escuta o 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Não obedecem. Sabe o que a gente quer? Nós queremos ser aconselhados, cuidados. Mas aí vem o 9
E Jesus diz assim: ah, tu quer isso? Sim. Então não seja como o cavalo e o burro. Irmãos, o nome disso é amor. O nome disso é amor. O nome disso é amor. Davi diz assim: o cavalo e o burro, eles não têm entendimento, eles precisam ser controlados com rédeas, com freios, senão não obedece. Ó, escuta, não me leve a mal, mas toda vez que Deus tem que botar uma rédea em nós, ou um freio, sabe em que nós nos transformamos? Cavalos e burros. Vem ele e diz: eu quero cuidar de vocês, quero dar paz, quero dar alegria, apenas se coloque nas minhas mãos, não sejam inflexíveis, sejam moldáveis, não sejam arrogantes, sejam humildes, não sejam presunçosos, não guardem as suas próprias preferências, mas confie que aquele que vai reconstruir você tem um plano para o vaso, em nome de Jesus. Enquanto o Evandro canta essa música, se você deseja recomeçar, vem aqui na frente, nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja. Declaro, Senhor, que nós seremos sim reconstruídos. Declaro que seremos reconstruídos nas nossas fragilidades, nas nossas imperfeições, nas nossas rachaduras. Não importa quanto tempo você já foi quebrado. O que importa é que hoje Deus está tornando esse vaso, esse barro flexível. O que importa é que Deus, Ele começou a fazer hoje algo novo na tua vida. Especialmente eu oro por essas pessoas que vieram aqui na frente. Senhor, restaura, reconstrói, faz de novo, não conforme as preferências delas, Pai, mas conforme o plano que o Senhor tem. Nós declaramos hoje que queremos ser um vaso novo. Queremos ser um vaso novo. E eu profetizo que o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te dar força. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão? Teve um dia que eu estava lá em Santa Helena.
fui ministrar numa célula, e Deus nos deu uma palavra sobre o caco. Se eu pegar um caco de telha, de tijolo, de vaso, seco, eu posso ferir alguém. O caco fere. Mas quando o caco ele é moído, ele é molhado, e ele volta para as mãos do oleiro, ele se transforma em algo útil de novo. Toma cuidado, para que a tua inflexibilidade não fira, ou esteja ferindo quem está do teu lado. O Senhor quer moer você. Ele quer preparar você para a obra que Ele tem. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Com nossas mãos levantadas, declaramos que o Senhor sim, pode fazer de novo. Nós levantamos as nossas mãos, no sentido, Pai, de nos mostrarmos à Tua disposição. As mãos ao alto mostram, Pai, que nós não queremos ter uma reação pelas nossas preferências, mas nós queremos que o Senhor faça conosco conforme o Senhor quiser. Transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de pensar, de agir, e a partir daí eu sei, Pai, que o Teu Espírito Santo vai fazer a obra. Eu abençoo você no nome de Jesus. Amém. Amém? Você aceita esses conselhos? Amém. Leva isso para a tua vida. Abraça quem está perto de você. Que Deus te abençoe. E vá na paz do Senhor Jesus.